Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que está o seu dia? Está abençoado? Glória a Deus, aleluia. Se está abençoado, então vamos concluir essas bênçãos, com o estudo da Bíblia. Hoje nós vamos estudar capítulo 17 e 18. 17 e 18 de Ezequiel. Capítulo 17, capítulo 18. Vai trazer para nós o 17, vai falar sobre a parábola das águias e da videira. E depois nós vamos ver a responsabilidade pessoal diante de Deus. Cada um é responsável diante de Deus. Amém, queridos? Capítulo 17, como eu disse, vai trazer para nós a parábola das águias e também de uma videira, e logo depois nós vamos partir para o capítulo 18, que vai trazer para nós a grande verdade da responsabilidade pessoal que cada um tem com Deus, tá? Cada um de nós tem uma responsabilidade com Deus, lembrando os irmãos que nós ainda estamos dentro dos primeiros 24 capítulos, que Deus está falando sobre o julgamento sobre Judá e Jerusalém, tá? Então até o 24, nós vamos ver profecias falando do julgamento sobre Judá e Jerusalém. Então vamos lá, dividindo como nós temos feito por partes, os 10 primeiros versículos vão trazer para nós sobre esta parábola. Ezequiel vai apresentar uma parábola. Nesta parábola nós vamos ver que uma grande águia, que representa aí o rei da Babilônia, tá bom? Leva o topo de um cedro, que aqui representa o rei Joaquim, para uma terra de comerciantes, que é a Babilônia. Planta uma videira no lugar, que é Zedequias, representando Zedequias, e aí começa a crescer, né? Essa videira começa a crescer, nesse caso Zedequias. Mas a videira se volta para outra águia, que é o Egito, esperando mais crescimento. E o resultado, a videira será arrancada, secará e não resistirá nem com chuva forte. Ela vai, sobreviver. Então, esses 10 versículos trazem isso para nós, sobre essa parábola, e Deus muitas vezes na Bíblia ele fala por símbolos, tá? E aqui nesse caso agora é essa águia e essa videira, cada palavra representando alguma coisa. Por isso que nos sonhos Deus nos mostra só imagens, a gente muitas vezes vê no sonho imagens, e cada imagem daquela tem o seu significado. Eu já estou fazendo as novas lições da escola bíblica, que vão ser também as mensagens que nós vamos pregar de noite e também as lições das células. Nós vamos começar falando sobre a vida de José. Nós vamos começar falando um pouco sobre a vida de José. Na verdade, a série vai chamar assim, do sonho ao destino. Nós vamos estudar algumas lições, não estou lembrado agora, são 4, 5. Nós vamos estudar sobre a vida de José. E a gente nota que Deus falou toda a história futura de José, dos seus pais, dos seus irmãos, de toda a nação de Israel, só foi em sonho. Então José só sonhou, José teve sonho. Deus não virou para José e falou: ei, José, meu servo, que eu vou fazer isso com você, vou fazer aquilo. Nada disso, irmão. Deus só para ele sonho, igual a gente sonha. Eu costumo anotar meus sonhos. Então, o que eu anoto? Eu anoto como se fosse um filme que aconteceu. Às vezes eu estou dentro, às vezes eu estou fora, às vezes eu estou assistindo. Às vezes parece que é tão real que eu chego a sentir cheiro, sabor, medo, alegria. Então, o sonho é isso. Então, a visão também, quando Deus dá a visão, ela é escrita aqui como se fosse uma sequência de acontecimentos, Porém, tudo tem um significado, assim como os sonhos também, eles têm significado. Obrigado, irmão Anderson. Então, é por isso que eu fiz questão de escrever ali a grande águia, o rei da Babilônia, cedro, o que significa, a terra de comerciantes, tudo, a videira, a outra águia, o que significa, para a gente poder então aí entender e encaixar dentro do que Deus está querendo dizer. Se você for olhar por esse lado, tudo na Bíblia é Deus falando alguma coisa conosco, tá bem, queridos? Mesmo aqueles textos que você lê e fala assim, isso aqui não tem nada a ver, poxa vida, para que isso aqui? Então tudo tem um significado, porque é Deus falando conosco. Às vezes a gente consegue fazer interpretação, às vezes não.
né? O que as pessoas erram muito na Bíblia, quando elas vão interpretar a Bíblia, ou até mesmo uma revelação, uma profecia, é quando elas tentam determinar os tempos, aí erra. Tem muita gente que entende bem o que está querendo dizer uma profecia, ou então um texto da Bíblia, da palavra de Deus, mas aí tenta colocar data naquilo e se dá mal. Por exemplo, dos últimos 30 anos, por exemplo, quantas pessoas revelaram que Deus ia destruir a terra, que o mundo ia acabar? Poxa vida, foi um punhado de vezes, não foi? E cada vez que não acaba, o povo fica com vergonha, né? 2012, depois era 2000, e todo mundo morrendo de medo. Hein? Tinha uma história que a gente cresceu com um negócio assim, de 1000 passará e 2000 não chegará. Poxa vida, rapaz. E quando chegou 2000, esse negócio de internet, do bug do milênio, aquele trem todo, e junto umas profecias aqui e ali, e a gente passa vergonha quando põe data. Então eu costumo dizer assim, nunca tente colocar data nas coisas. A profecia de Daniel, né, por exemplo, as visões de Daniel, tem gente que coloca data, isso vai acontecer em tal ano, não faz isso não, porque não existe, Deus não, nada praticamente na Bíblia Deus colocou data, tá bom, irmãos? Exatamente para a gente não preocupar, quando o Senhor vai voltar, por exemplo, não tem data, né? A gente sabe que Ele vai voltar, mas os sinais do tempo, nada indica que Ele vai voltar agora, está muito diferente do que a Bíblia diz que vai acontecer, porém a gente sabe que o relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o cronológico, chamado de cronos, o de Deus é diferente. A Bíblia chega a dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Se for assim, então, nós estamos contando 2000 anos, só 2 dias para Deus. 1000 anos é como um dia, poxa vida, então nós vamos morrer, muita gente vai nascer, vai morrer, nascer e morrer, e se for pensar assim, não se passou um dia para Deus. Tá bom? É só para a gente entender, mas eu gostaria muito que os irmãos, quando estudassem assim, entendessem que essas visões, tudo isso se encaixa dentro de um contexto próprio da Bíblia, tá bom? Então vamos ler agora do versículo de 1 ao 10, que diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, olha, filho do homem, propõe uma alegoria e usa uma parábola para com a nação de Israel. E diz, olha bem, assim diz o Senhor, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas e várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de cedro. Está vendo? Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de comércio, pondo-a na cidade de comerciantes. Tomou da sua semente da terra e a lançou num campo fértil, plantou-a como um salgueiro junto a muitas águas. Ela brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para a águia os seus ramos, mas as suas raízes ficaram debaixo dela. Tornou-se uma videira, produzindo ramos e brotos. Aí está vendo agora? Ó, houve ainda outra águia, de grandes asas e cheia de penas. Esta videira lançou para ela as suas raízes, está vendo, para essa águia, e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar em que estava plantada, para que a regassem. Em boa terra, à beira de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar fruto, para que fosse videira excelente. Agora Deus começa a falar, dize, assim diz o Senhor Deus, ela prosperará? Prosperará? Não lhe arrancará a águia as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas dos seus brotos? Não será necessário um braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Estando, porém, plantada, prosperará? Tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde o lugar em que estava plantada, se secará. Está vendo? Então, Deus aqui está falando sobre todo o contexto que Judá estava vivendo dentro do exílio na Babilônia, né? Falando de reis, Joaquim, Zedequias, que até começaram a prosperar, mas não adianta. O que Deus havia determinado é que ela ia secar, né? Jerusalém, Judá, ia sofrer. E mesmo plantada à beira de muitas águas, não adianta. E aí a gente começa a tirar lições, irmãos. Quando Deus determina alguma coisa ruim,
mesmo que você esteja num ambiente de pura prosperidade, pura fertilidade, a mão de Deus, se estiver contra você, você vai sofrer as consequências, né? Então, Deus aqui está tratando muito sério, né? E isso, no sentido mais claro, é que Zedequias quebrou o juramento, irmãos, que havia feito com a Babilônia e confiou no Egito. Por isso ele vai ser destruído. Nós vimos isso lá atrás, no livro de Jeremias falando sobre isso, que quando Deus determinou que o povo de Judá ia para o exílio, ele deu para eles duas opções: obedecer e ir para o exílio, ou ficar e sofrer e morrer. Qualquer jeito Deus ia punir. Porém, o que eles fizeram? Eles pensaram que fugindo para escapar para o Egito, eles fugiriam do que Deus havia determinado. Só que Deus foi lá no Egito, nós vimos, mandou lá e arrancou eles de lá e levou eles para sofrer as consequências. E aí lá a gente aprendeu, não adianta fugir de Deus. Se Deus falou assim, faz isso, ou se Deus te deu escolha, faz isso ou aquilo, mas qualquer coisa que você fizer, você vai cair num processo de luta, de sofrimento, de dor, irmão, não adianta tentar fugir, se Deus determinou, tá bom? Se Deus determinou, não adianta. É o que nós vamos aprender na vida de José. Então, estou dando um spoilerzinho, já contando para vocês. Então, sugiro para os professores, os líderes de céu, já começa a ler a história de José para vocês verem. Então, havia bênção prometida para José, mas só existia um caminho para José conseguir aquilo, e é aquele que ele teve que passar. E qual o caminho? Quem lembra? Como é que José passou para chegar a ser o que Deus queria que ele fosse? Misericórdia. O cara foi a pessoa mais miserável que pode existir na vida, irmão. Vendido, os irmãos iam matar, foi vendido como escravo, desesperado, se tornou escravo, ele foi escravo. Não pense que ele começou como chefe da casa de Potifar, não. Lê a Bíblia direitinho que você vai ver. Ele começou como escravo. O pior serviço que alguém poderia fazer era o escravo. E por acaso, irmãos, ele reclamou, ele murmurou, de forma alguma, debaixo de uma promessa, de um sonho de ser grande, ele não via nada de grandeza. Então, a gente tem que entender isso, né, irmãos, que às vezes a bênção de Deus passa por um processo de dor, de luta, de falta, de sofrimento. Às vezes nossos irmãos vão nos abandonar, igual abandonou o José da história que nós vamos começar a estudar. Talvez os nossos irmãos vão abandonar, as pessoas vão criticar, e aquele ali, ou é aquele lá, o pastor, é aquele irmão, o irmão, é aquele que dizia que Deus ia fazer, mas a gente precisa entender, né? José tinha a opção de não entrar naquela vida e partir para outra, mas ele se sujeitou. Então eu costumo dizer assim, quando Deus está querendo nos abençoar, talvez Ele coloque sobre nós uma vida totalmente oposta daquilo que Ele tem para nós lá, para nos provar, para nos testar, para nos preparar. Não sei se vocês notaram uma coisa, a vida de quem enriquece com trabalho, trabalhando, é bem diferente da vida de quem enriquece de maneira ilícita, roubando os outros, passando a perna. Você já viu alguém que enriqueceu trabalhando e outro que enriqueceu desonestamente? É muito diferente, irmão. O cara que trabalhou de dia, de noite, correu atrás, vestiu, teve coragem, ele foi atrás, ele usufrui dos bens que Deus deu para ele, de uma forma, eu estou falando Deus porque o de lá foi Deus que permitiu também, né? Esses caras que estão roubando por aí, é Deus que está permitindo, ou não? É Deus que está permitindo, não é o que Deus quer, mas está permitindo. Mas você nota que são dois comportamentos bem diferentes. Vou tomar um exemplo aqui de um cara aqui de família nobre, que ficou rico, mas que não era rico, Silvio Santos. Todo mundo sabe a história dele. O cara tinha um serviço de camelô. Camelô nunca foi muito bem visto, mas foi onde ele começou. De uma família, de uma raiz nobre, né? Os irmãos sabem disso, né? Ele é da família lá do rei da Espanha, não sei qual nível de avô dele, é Adirá, e era tesoureiro do rei, era gente forte. Fugiu de lá por causa da perseguição contra os judeus, acabou chegando no Brasil, e aqui a história dele é essa, camelô, aqueles mascate vendedor de rua. Quem tem mais de 50 aí, lembra dos mascates na rua vendendo, né, irmão? Os caras vendiam, hoje ainda tem alguns que eu admiro, eu acho tão bonito, rapaz, não devia acabar nunca esse tipo de profissão, o cara, aqueles mascates, irmão, lembra, né? Que ele vendia roupa, vendia de tudo para a gente, irmão. A gente sabia que 2 ou 3 vezes ao ano que esse cara passava na rua vendendo. Minha mãe comprava coxa, lençol, porque sabia que os caras iam passar. Panela, eles passavam com a cadernetinha, não existia cartão de crédito nem nada, o povo naquela época era honesto, né, irmão? Compravam na caderneta, irmão, para receber, e o cara ia recebendo, e voltava, era uma coisa bacana. É isso que Silvio Santos foi, irmãos, ele era isso, só que ele era um cara mais perto que os outros, né? Lembra aquele microfone que ele punha aqui?
antes de existir esse microfone que eu estou usando sem fio, o cara pegava um chapoca daquele microfone e amarrou ele aqui para ele ficar com a mão livre para vender os produtos dele. Praticamente deveria ser honrado. Ele lançou esse microfone de lapela que a gente usa aqui bonitinho, só que ele punha aqui grandão, não existia mini. Ele punha o grandão, amarrava e virou marca registrada dele. Só para os irmãos notarem que é assim, irmãos, às vezes a gente nem nota, mas para chegar a ser o que ele morreu e deixou para a família, o cara, a história conta, tem foto, tinha vídeo, dele magrelinho, camelou, vendendo pelas ruas de São Paulo, ganhando seu dinheirinho. Foi aproveitando as oportunidades e cresceu. Um dia eu vi um dono de uma grande rede de loja que existe até hoje no Brasil, ele falando que como é que ele investia, depois ele morreu, é claro. Né? Sabe como é que ele investia? Tipo, irmãos, o lucro que ele tinha, quase 100%, ele não comprava bens para ele, nem casa, nem carro, nem nada de luxo. Ele investia na empresa. Imagine só, você tem uma empresa muito grande, você ganha, você tem 100% de lucro, depois que você paga tudo que você deve. O cara pegava 90% e mais de 90% e investia na empresa. Aí quem viu aquele cara, aquele monstro de empresa, ficou assim no olho gordo. Muito trabalhador, não sabe o custo de uma empresa, não sabe o que o cara deixa de ter para manter a empresa, inclusive os colaboradores, os funcionários, irmão Francisco, os demais irmãos que têm empresa sabem que é assim que funciona. Às vezes tem empresa, microempresa, pequena empresa, que o funcionário, rapaz, tem mais coisa do que o próprio dono da empresa, porque ele arranca tudo, investe, pensando que alguns anos no futuro ele vai poder ter as coisas, mas o cara que trabalha, ele não pensa, na verdade ele não pensa, poxa vida, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou correr atrás, eu vou começar a guardar, eu vou gastar menos do que eu ganho, né, irmãos? A estratégia é gastar menos do que ganho, não é querer ganhar mais, é você gastar menos do que ganha. Todo economista, toda pessoa que vai ensinar a gente a poupar, ele fala, aprenda a gastar menos do que você ganha, nem que seja, comece com 1 centavo, eu já vi falando, comece com 1 centavo, depois passa para R$1, passa para 2, passa para 3, vai ajustando, que um dia você está guardando seu dinheirinho, você vai, poxa vida, eu não estou ganhando mais, mas eu estou vendo o dinheiro. Então, sim, são coisas da gente entender que a bênção que Deus tem lá, muitas vezes ela passa por uma situação que a gente vai ter aperto na vida. Então, estou citando esse exemplo para a gente entender que o processo da bênção de Deus na nossa vida passa por momentos, às vezes, de luta e de privacidade. E se Deus determinou para você que é esse o caminho, não adianta fugir. É o que nós estamos vendo, né? Israel pensou que desobedecendo a Deus, não indo para o exílio, ficassem em Judá, eles iam sofrer, então eles resolveram ir para o Egito. E o que Deus fez? Quebrou também eles lá no Egito e trouxe de volta para dentro do processo. O processo de Deus é caminho de Deus para nos abençoar. Amém, queridos? Então, em resumo, Zedequias quebrou o juramento que havia feito com Babilônia, confiou no Egito e mesmo assim ele seria destruído. Por quê? Porque a aliança foi desonrada. Quando você fizer uma aliança, não desonre a aliança que você fez, seja ela com Deus, seja com alguém. Tá? Não desonra a sua aliança. Eu fiz uma aliança com o meu patrão nos Estados Unidos e não desonrei ele. E lá eu tive toda a oportunidade de desonrar. Mas o cara foi uma mãe para mim, foi um pai para mim. E, poxa vida, na hora que ele precisou, eu falei, não posso furar o olho do cara. Né? Não foi nada de aliança feita, escrita em papel. Mas foi aliança de boca e de reconhecimento. Então, a gente precisa, irmãos, tomar cuidado. Porque a aliança não pode ser desonrada. Se você fez aliança, cumpre ela. A não ser que você fez alguma aliança para o mal. Se você fez alguma aliança para fazer coisa errada e coisa má, quebra ela depressa, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas estamos falando de compromisso, de aliança, né, enfim, de todos os compromissos que a gente acaba assumindo e muitas vezes a gente esquece de cumprir. Às vezes tem um voto, às vezes você faz um voto para Deus, né? Se Deus me der isso, eu vou fazer aquilo. Poxa vida, Deus te dá aquilo, Deus cumpre o lado dele e você não cumpre o seu. Então é melhor nem votar, nem abrir a boca para falar nada, né? Porque se você fizer uma aliança, um voto, você tem que cumprir aquilo, não importa, nunca tarda em cumprir, né, irmãos? Porque Deus, ele não gosta desse tipo de comportamento, tá? Logo do 11 ao 22, que nós lemos até o 10, do 11 ao 22, nós vamos ter a interpretação da parábola, né? Deus explica que o rei de Jerusalém traiu Babilônia. Estava aquilo que eu escrevi lá atrás, agora nós vamos ver aqui, isso Deus interpretando, né, dando a interpretação de tudo aquilo que ele falou. Embora o rei de Jerusalém tivesse
jurado fidelidade. É o que eu estou falando para você. Jurou fidelidade e pulou fora. É por isso que eu tenho um problema muito sério com casamento. A pessoa vai casar, né? Vai fazer um casamento religioso, ela faz um juramento de fidelidade, faz um juramento de cuidar do outro, faz um juramento de ser fiel e por aí vai. E aí sai quebrando o juramento. Então, Deus não honra, Deus não gosta disso, né? Quebrar alianças feitas com juramento é ofender a Deus, né? Ou seja, se você falou diante de Deus algo, né, é ofender a Deus, porque você está quebrando algo que foi falado na presença de Deus, né? Por isso que o rei seria levado cativo e ia morrer sem ver Babilônia. Aí se você voltar lá no capítulo 12, versículo 13, você vai ver que a palavra de Deus é assim: também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado no meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que ali venha a morrer. Está vendo? Então Deus está falando assim muito sério que é isso que ele ia fazer, né, irmãos, dessa forma. Então, e depois de tudo, a cidade ia cair. Por isso que ele falou que ia ser arrancado aquela videira, ainda que ela tivesse plantada perto de muitas águas, um vento que viesse ia derrubá-la. Ou seja, não adianta estar plantado num lugar que produz. Se Deus não tiver a bênção da produção, não vai funcionar. Então agora nós vamos ler, né, do versículo 11 até o verso 21, que vai falar exatamente isso que nós lemos. Está vendo? Aqui o assunto já começa a mudar. Está vendo? Agora vem o versículo 11, diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Dize agora à nação rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Está vendo, irmãos? É Deus dando a interpretação. Talvez quando você viu escrevendo lá, você deve ter pensado assim: poxa vida, o pastor é inteligente demais. Como é que ele interpretou isso tudo? Está vendo, irmão? Não interpretei nada, né? Agora Deus está explicando. Olha aí, está vendo? Dize agora a nação rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Está vendo? Aí vai começar a falar. Dize: veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Então tomou um membro da família real e fez aliança com ele sob juramento. Está vendo a aliança que eu te falei que foi quebrada sob juramento? E removeu os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não tivesse condições de se levantar, embora guardando a sua aliança pudesse subsistir. Ele, porém, se rebelou contra o rei da Babilônia. Está vendo? Fizeram uma aliança bacaninha lá atrás, porém ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Está vendo? É isso que ele fez, se rebelou e mandou pedir socorro para o Egito, né? Mandar cavalo, né? E muitos mensageiros. Olha, prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e escapará? Está vendo, irmão? Quebrará a aliança e escapará? Está vendo que eu falei para você que desonrar uma aliança é perder a bênção de Deus? Então a gente precisa ser honesto e sincero na nossa aliança. 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança ele quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. Aí o rei do Egito agora vai falar sobre ele. Faraó, nem com grande exército, nem com uma campanha numerosa, lhe prestará ajuda em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança. Porque desprezou o juramento e fez todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, farei recair sobre a sua cabeça o seu juramento que quebrou. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será apanhado no meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada. Os que restarem serão espalhados em todas as direções. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse. Está vendo, irmãos? Então, aquilo tudo que Deus mostrou lá para Ezequiel, agora ele vem e traz para nós a interpretação, explicando, né? E aí, em resumo, o 11 ao 21 está ensinando para nós o quê? Que Deus considera, irmãos, as fidelidades das alianças que a gente faz, né? Políticas, como nós vimos aqui, ou de questão moral ou espiritual. E aí, a gente tem que entender que trair uma aliança tem consequências.
Sim, é porque a pessoa quebra uma aliança, né? Quebra uma aliança. Então, irmãos, a gente precisa muito entender, tá? Isso aí, que a traição tem consequências muito sérias. É o que Deus está querendo mostrar para nós. No caso aqui, né, o rei de Jerusalém traiu o rei da Babilônia, que havia feito uma aliança com ele, mandou pedir socorro escondidamente, né? Mandou pedir socorro no Egito, e Deus está falando, nem com grande exército, nem com toda a força que o Egito tem, vai poder livrar, porque Deus não gostou do que ele fez. Quando Deus não gosta de algo que a gente faz, irmão, Deus se retira. Deus não é um Deus presente conosco, nos guardando e nos protegendo do mal, quando nós voluntariamente vamos para o mal. Então, isso tem uma consequência séria, é o que esse texto está deixando claro para nós, nos ensinando, tá? Fazendo referência aqui ao rei de Jerusalém e a traição com a qual ele traiu o rei da Babilônia, indo lá pedir socorro, onde Deus tinha dito para não pedir. Deus já tinha avisado, irmãos, quem ficasse em Judá ia sofrer, quem fosse para o exílio ia sofrer. E eles tinham duas opções, ir para o exílio e sofrer, ou ficar em Jerusalém e sofrer. O que eles fizeram? Bancaram esperto, queria pular para o Egito. Não tem terceira opção, irmãos. Quando Deus te manda escolher, te dá assim, esse caminho ou aquele, o bem e a vida, o mal e a morte, né? E nesse caso, Deus deixou eles assim, entre a cruz e o punhal, porque falou para eles, quem ficar vai ver toda a desgraça, todo o sofrimento, que a cidade vai ficar abandonada. Quem for, vai sofrer lá, porque vai ser escravo. Porém, Deus prometeu que ia proteger quem fosse. Mesmo na dor e no sofrimento, Deus estaria com eles, né? Aí a gente, como sempre, a gente tem que ter sempre uma solução. A gente sempre dá um jeitinho, né? Está vendo que aquela história que a gente fala do jeitinho brasileiro, não é só brasileiro também o povo hebreu aqui falou, vou dar um jeitinho. Deus está pensando, se nós ir, nós estamos roubados, se ficar, nós estamos roubados, deixa com nós. Deu um jeitinho, pediu ajuda do Egito. E só que Deus foi lá também, né, nesse momento, e mostrou para eles que não tem fuga. Traição tem consequência, né? Guarda isso, tá, irmão? Traição moral, espiritual, de qualquer forma, tá, irmãos? Traição de uma amizade, traição de um compromisso, né? Você assume um compromisso com a pessoa, depois você pula fora, não dá nem satisfação de compra, de venda, sei lá, de alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente cai nisso, né? A gente tem que ser sincero e entender que Deus observa todas as coisas, né? E hoje o capítulo 18 vai falar também, mais um momento, baseado muito nisso, Deus vai falar que não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, mesmo sabendo que a gente é ímpio, Deus está falando, eu não quero que você morre, eu quero que você viva, né? Por causa disso aí, por causa dessa questão da aliança, né? A gente quebra a aliança, mas Deus não quebra, né? E agora, mais uma vez, falando de aliança, traição, né? Trair uma aliança tem consequências seríssimas e gravíssimas, né, sobre nós, mas é isso aí, é muito importante a gente guardando, tá, irmãos, esses ensinamentos para a gente, anotando isso do jeito que puder, porque é muita coisa na cabeça para lembrar, mas vai pegando um ponto ou outro e vai fazendo disso aí uma pequena biblioteca pessoal, para você recorrer naquilo lá o tempo todo, né, para aplicar para a vida, amém, queridos? É muita informação, né? Versículo 22 ao 24, e aí nós já vamos encerrar o capítulo 17, nós vamos agora encontrar aí uma palavra doce, maravilhosa, falando da promessa messiânica. Deus, ao mesmo tempo que Ele está tratando com Israel, está tratando com o povo de Judá, Ele sempre vai trazer uma palavra universal, Ele vai trazer uma palavra de bênção. É meio que Deus estivesse dizendo assim, eu confio ainda no homem que eu criei. É como se Deus estivesse falando assim, está fazendo muita coisa errada, eu estou detonando, eu estou deixando sofrer, deixando morrer, mas eu confio, vai dar certo. É como se Deus estivesse falando assim, o ser humano vai dar certo, porque Ele já pôs Adão e Eva lá, o tempo começou a dar errado, né, irmãos? Logo depois vem o primeiro pecado, o pecado original, depois o primeiro assassinato, e por aí vai a nação, o povo perdido, até vir o dilúvio, e depois do dilúvio nada mudou, né? Depois do dilúvio até nós nada mudou, mas é como se Deus estivesse dizendo para nós nesses textos, irmãos, eu creio, eu confio que o homem que eu pus na terra, ele vai voltar a ter comunhão comigo, amém, queridos? É meio que isso aí. Então, do 22 ao 24, né, Deus termina com esperança, Ele próprio agora vai plantar novo ramo do cedro, no alto de um monte, e esse ramo vai crescer, vai dar fruto, e vai se tornar um cedro majestoso, e todas as aves se abrigarão nele. Isso aí é uma palavra messiânica, tá, irmãos? Ele está se referindo aí de fato, né, que agora ele ia trazer
a libertação e ele ia trazer a salvação. Porém, dessa vez, não era ninguém, outra pessoa que ia plantar. Ele mesmo é que ia plantar. Olha o que diz do 22 ao 24. Assim diz o Senhor Deus, olha bem, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Está vendo, irmãos? Agora ele está falando que é ele que ia plantar. Olha só, do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará fruto e se fará um cedro excelente. Está vendo? Habitarão debaixo dele aves de toda espécie, encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Está vendo, irmãos? Então, aí, mais uma palavra de esperança, e dessa vez é o próprio Deus falando que ele ia fazer algo muito novo, muito tremendo. Então, essa é uma profecia messiânica. Deus levantará o seu próprio rei, este é o ramo que ele ia pegar, né, e de cedro que ele ia plantar. Então, ele ia levantar seu próprio rei. Lembra lá que na interpretação, tanto a águia contra o ramo, estava fazendo referência ao rei e a lugares. Então, aqui ele fala que ele vai plantar, né, esse ramo, então ele está falando também de um rei justo, que é Jesus Cristo, o renovo, né? A restauração virá de Deus e não da política. Ele está falando aqui, olha, não vai vir de rei Joaquim, nem de rei Zedequias, e muito menos do rei do Egito. Eu vou plantar, e este ramo que eu plantar, ele vai crescer, ele vai brotar, e todas as aves virão e vão descansar debaixo desse ramo que é o Senhor Jesus Cristo. E se a gente lê Isaías 11:1, pena que eu não coloquei ali, Isaías 11:1, você vai ver como é que a palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa, né? Quando eu estou falando aqui do ramo, né? E quem será esse ramo? Olha bem o que diz Isaías 11, versículo 1. Olha, do tronco de Jessé brotará um ramo, e das suas raízes um renovo frutificará. Falando de Jesus, está vendo? Broto, ramo, que vai brotar e vai, né, do tronco de Jessé brotará. E aí, se a gente pular lá para Mateus 13, 32, a gente vê, né, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre. Mateus 13, 32 vai dizer, embora seja a menor de todas as sementes, está vendo? Ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves do céu fazer seus ninhos nos seus ramos. Esta palavra, o Senhor está falando do grão de mostarda, para mostrar para nós que aquilo que Deus falou, né, aqui em Ezequiel, que ia fazer, que ia pegar um pequeno ramo e ia plantar, e esse ramo ia crescer estrondosamente, e que as aves do céu iam aninhar debaixo dela, nós estamos vendo que isto é muito possível e totalmente possível para o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos seguir capítulo 18 agora, que vai falar da responsabilidade individual, né? Muito embora a gente gosta de confiar que nós temos aí uma herança espiritual, né? Que a gente deixa uma herança espiritual para os nossos filhos, o que não é de todo mentira, é verdade, só que não é a verdade toda, né, irmãos? Quando Deus diz que visitaria a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração, mas que teria misericórdia até 1000, ele não estava garantindo maldição até a quarta e muito menos bênção até 1000, mas ele estava dizendo que visitaria, ou seja, daria este amplo caminho para a gente, e a gente pode muito bem quebrar uma maldição, não precisa esperar a terceira e quarta geração, não. Pode quebrar ele em qualquer tempo e usufruir de 1000 gerações. Só que o que a gente vai ver é que existe uma responsabilidade individual que Deus não tira de ninguém. Todos nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas. E a gente precisa passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos e para nossas gerações futuras, para que eles possam usufruir daquilo que Deus garantiu para nós, né, dentro da sua palavra. Então, do versículo 1 ao 4, capítulo 18,
Deus está corrigindo o provérbio popular que o povo dizia. O povo dizia assim: os pais comeram uvas verdes e foi os dentes dos filhos que embotaram. Né? Uva verde, até que eu não comi, nunca comi não, porque eu nunca tive plantação de uva, então a gente escolhe a uva e já escolhe ela madura. Mas goiaba é um bom exemplo, né? Quem já comeu goiaba verde, mais verde mesmo? A gente não come, que fica na boca da gente assim, a nódoa daquilo e tal, enfim, né? É gostoso, é uns gostos doidos que a gente tem, é incrível. Goiaba, você come ela madura, você come verde, a gente come de qualquer jeito. Mas quem já comeu goiaba muito verde sabe que embota o dente de fato, fica aqui, às vezes até meio roxo. Então esse era o provérbio, tipo assim, o provérbio era: os pais comeram a uva verde e o dente dos filhos é que ia sofrer a consequência de ficar embotado. Bem, né, eles estavam dizendo assim, que os filhos estavam sofrendo pelos pecados das gerações passadas. Né, e Deus aqui estava rejeitando esse ditado e dizendo para eles: olha, não é assim que funciona não. Né, comigo a diferença, a alma que pecar é essa que vai morrer. E vai explicar direitinho, não tem esse negócio de um pai ser justo, seu filho perverso, e um pagar pelo outro, de forma alguma. Ele vai explicar lá na frente: o homem justo, ele é salvo, o filho perverso, ele vai morrer, e o filho daquele homem perverso, que é o neto, se for justo, Deus vai tratá-lo de acordo com a sua justiça, sem levar em consideração o erro que o pai cometeu. Então, às vezes, a gente costuma apoiar nos erros da nossa família, para nós repetirmos os erros. Eu já vi muita gente fazendo assim: mas eu sou assim porque minha mãe era assim. Ou também os homens: eu sou assim porque meu pai era assim. Mas conta assim, com uma alegria, tipo assim: eu sou porque meu pai era. Pode parar com isso, porque no reino de Deus não funciona assim. Meu pai pode ter sido o melhor do mundo, mas se eu não caminhar dentro da vontade de Deus, eu vou me dar mal. O contrário também é verdade. Meu pai pode ter sido o pior homem do mundo, mas se eu não caminhar igual ele, eu caminhar nos caminhos do Senhor, Deus não está nem aí porque ele fez. Né, irmãos? Deus está recomeçando. Então é isso que Deus estava ali combatendo com o povo de Israel. Vou ser sincero, irmãos, esse capítulo 18 é um dos capítulos da minha vida. Eu amo esse capítulo 18. Eu leio, releio, anoto, porque para mim isso é muito importante, que esse capítulo 18 todo diz. Gostaria que todo mundo soubesse disso. Primeiro, a verdade é que Deus está dizendo: eu não quero que ninguém morra, eu quero que todo mundo viva, eu quero que todo mundo seja salvo. Porém, ele trata cada um na medida, em resposta àquilo que a gente faz. Pai de um jeito, filho do outro, neto do outro, bisneto de outro, em qualquer tempo. Ou seja, ainda que Deus tenha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó que fazia uma aliança com eles, guarda aí o seu coração, para você depois não deixar que a sua cabeça te traia com questão a isso. Essa responsabilidade de cada um, ela é muito séria. Deus fez aliança com Abraão, depois transferiu essa aliança para Isaac, para Jacó, e assim até chegar em nós aos dias de hoje. Mas note bem, que mesmo Deus tendo abençoado Abraão, aqueles entre Abraão e Isaac que viveram mal, Deus puniu. Mesma coisa de Isaac a Jacó, mesma coisa, né? De Isaac a Jacó, e assim sucessivamente. Deus aí trata cada um de acordo com o seu caminhar com Deus. Quantos reis de Israel, os irmãos que estudaram conosco a Bíblia desde o início, no Velho Testamento, viram que ficou uma hora lá, ficou até monótono. Vinha um rei, fazia o bem, Deus abençoava. Vinha o outro, fazia mal, Deus detonava. Aí levantava alguém, fazia bem, Deus abençoava. Começava a ir no bem, Deus abençoava. Ia mal, Deus detonava. Ou seja, Deus é tremendo, irmãos, Ele é preciso. Ele nos retribui de acordo com o nosso caminhar. Está indo bem, Ele te abençoa. Bobeou, Ele vai te cobrar pelo que você fez. Consertou, Ele volta a te abençoar. Ainda que às vezes a gente tem que sofrer consequência daquilo que a gente fez lá atrás. Porque nós colocamos aqui bem sério, né, irmãos? Traição tem consequências. Traiu a aliança com Deus, traiu, a gente vai pagar um preço por aquilo. Deus não deixa passar de leve, né, de forma alguma. Então vamos ler os versículos de 1 a 4, capítulo 18, que traz isso que eu acabei de dizer, que Deus estava corrigindo um provérbio lá, que eles estavam dizendo que estavam sofrendo por causa do pecado dos pais. Deus fala: não é assim não, a alma que pecar, essa vai sofrer e vai morrer. Então de 1 a 4 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Que queres dizer vós, quando cita este provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram? Aí ele responde: tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todos são meus, tanto o pai, está vendo, que fez coisa ruim, como os filhos, que estão dizendo que fez coisa boa. E ele termina dizendo, a alma que pecar, essa vai morrer. Poxa vida, viu que bacana, irmãos? Então Deus está nos ensinando muitas coisas aí. Eu não posso me aproveitar que a mamãe era isso, que o papai era aquilo, porque o negócio é eu e Deus. Por isso, irmãos, que eu gosto às vezes de pensar e dizer assim, em termos de salvação, é você que tem que pôr a barba de molho. Não vai na onda de mulher, não vai na onda de filho, não vai na onda de esposo, não vai na onda de pai, não vai na onda de mãe, não vai na onda de irmão, não vai na onda de conselho aí fora, e nem vai na onda de pastor. Cuida do teu coração, da tua vida com Deus. Amém, igreja? Porque é muito individual. Não tem esse... É um Deus pessoal, Ele é Deus pessoal. Ainda que a gente fale que Deus é o nosso Deus, não, Ele é o meu Deus. Se você quiser, Ele é seu. Se você não quiser, também não é. É muito pessoal, irmãos, esse agir de Deus. Deus não cria confusão nenhuma, Deus não faz panela, né? Tipo assim, não, eu gosto da quinta igreja, então eu vou salvar todo mundo da quinta igreja. Eu vou detonar o da outra igreja. Poxa vida, engana. A gente está vendo aqui que Deus não tem filho preferido, amém, irmãos? Deus não tem filho predileto. Ele tem filhos e filhas, e cada um ele vai dar de acordo com a medida da fé, da medida do caminhar, da disposição, do coração para arrepender, para pedir perdão, para voltar atrás. É isso que agrada a Deus. Todas essas coisas é que faz toda a diferença. A diferença que Deus olha é só essa, suas atitudes, elas são suas, e acabou, não tem desculpa, né? Ah, Senhor, eu saí da igreja porque o pastor me maltratou. Ah, eu saí da igreja porque minha líder me maltratou. Ah, eu saí da igreja porque naquela igreja eu entrei e ninguém deu papo para mim. Irmão, isso Deus não está nem aí para isso. É assim que funciona. Tem gente hoje, né, irmãos, que pensa assim. A gente encontra muita gente sofrendo por aí e dizendo, outro dia eu li uma reportagem, mas meu coração dói quando eu vejo isso. Alguém falando de um erro de um pastor que cometeu aí, né, na internet, e aí muitas pessoas falando assim, eu não vou à igreja nenhuma por causa dessas coisas. Irmão, Deus não vai te mandar para o céu se você continuar assim, não. Sabia? O povo tem que deixar de ser bobo. É você e Deus. Né? A alma que pecar que vai morrer. Se o pastor fez errado, ele vai morrer. E se você fez errado porque desconfiou, vai morrer também, vai todo mundo para o mesmo lugar. Por isso que o reino de Deus, Jesus disse, né, era conseguido a força. Tem que esforçar muito. Não pode ficar dando ouvido a essas coisas, não. Né? Enfim, né, nós não seremos salvos por causa de homens e nem de mulheres. Amém, queridos? Seremos salvos por causa de Deus, por causa da graça e da misericórdia de Deus. É nele que a gente tem que estar agarrado, né, e focado. Né? Então, é isso que nós vimos aí. Deus, então, está ensinando para eles, a alma que pecar vai morrer. O que Deus está querendo dizer nesses 4 primeiros versículos? A mensagem central é, cada pessoa é responsável por seus próprios atos. Não há herança automática de culpa. É isso que Deus está falando. Não tem esse negócio, não. Seu pai foi amaldiçoado, automaticamente você seremos amaldiçoados. Não, o que Deus está deixando claro aqui, sim, não existe herança automática de culpa. Existe herança, sim, de forma que, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Um filho e uma filha que cresceu num lar onde os pais brigavam muito. Imagina aí, cria uma ideia na sua cabeça. Um menino, uma menina, né, que cresceram num lar onde os pais brigavam muito. Tudo é resolvido no grito e na pancada. Pancada mesmo. Tá? Deus repreenda, né, que não seja nunca no nosso meio. Mas eu quero que você entenda. Esse menino que cresceu assim, quando ele casar, qual visão que ele vai ter de uma vida conjugal? É a que ele viu. É a que ele viu. Então, o natural desse menino é resolver os problemas igual ele viu pai e mãe resolvendo. Isso quando tem pai e mãe, porque às vezes nem tem, né, irmãos? Porém, é a referência que cresceu vendo. Então, ele tem essa referência. Para esse menino não repetir, ou essa menina não repetir aquilo que ela viu a vida inteira, o que vai acontecer? Ela vai ter que lutar muito. Muito, muito. Mudar é muito difícil, irmãos. É muito difícil mudar. Por quê? Porque mudar, você tem que mexer na sua cabeça. Sua cabeça acostumou que a coisa era resolvida assim.
não viu uma palavra de carinho, não viu um abraço, não viu um beijo, não viu uma servindo o outro, um ajudando o outro, viu às vezes um explorando o outro, maltratando. É isso que o menino cresceu. Então, mudar é muito difícil. O que nós estamos fazendo todos os dias, eu estou fazendo, vocês estão fazendo, é tentar mudar. Muito grande, 24 horas por dia, todo dia, vez por outra nós vamos nos encontrar fazendo as coisas igual se fazia errado lá atrás. É a luta da mudança, do processo, do caminhar. Então, por isso que Deus, muitas vezes, em alguns momentos, como foi com Abrão, o que Deus falou com Abrão? Para ele sair do meio da família onde ele vivia. Entre muitas coisas, é para que ele pudesse quebrar um ciclo de entendimento, conhecimento, e pudesse começar a agir diferente. É só por isso, irmãos, porque Deus não quer que a gente largue nem pai nem mãe. Deus não quer que a gente honra. Mas quando Deus falou com ele, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e lá e tal vai acontecer isso e isso. Então é meio que Deus querendo o quê? Dar um restart. A palavra hoje moderna é restart. É reiniciar o cara numa vida e num ambiente diferente. Você viu que ele quebrou a cara algumas vezes, trouxe ainda aquela matriz de mentira, de engano, né? Lembra ele falando que a mulher dele era irmã dele e tal, aquela rolo todo lá, e depois o filho vai e faz a mesma coisa, todo copiado. É a sequência. Você aprendeu, você viu, você faz. É normal. Então, irmãos, só para os irmãos entenderem que Deus está falando aqui nos 4 primeiros versículos, não existe herança automática de culpa. Existe aquela culpa que a gente carrega porque é o ambiente que a gente viveu. Aí nós temos que pular fora. Pular fora é o que nós chamamos de mudar de vida. Nova criatura em Cristo Jesus é o que nós chamamos de conversão. É converter numa nova pessoa, né? E isso exige de nós muito sacrifício, tá, irmãos? Muito mesmo. Depois do versículo 5 ao 18, ele vai falar sobre 3 gerações. O justo, o filho ímpio e o neto justo. E ele vai tratar com cada uma de acordo com as suas atitudes. O homem justo vai viver corretamente. Aliás, o homem justo que vive corretamente vai ser salvo. Já o filho desse homem justo, que é perverso, violento, que é idólatra, vai morrer por causa dos seus pecados. E o neto, que é filho deste filho, mas é um neto justo, mesmo com pai ímpio, ele vai viver. Deus não vai fazer a herança cair. O velho é justo, o filho é perverso e o neto é justo. Os 2 justos vão viver porque são justos e o ímpio vai pagar muito caro por causa da sua impiedade. Então Deus aqui está deixando isso mais claro para nós. Do 5 ao 18 ele fala assim: sendo um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da nação de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando à mulher da sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu de vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Agora ele vai falar sobre o filho. Se, porém, ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer uma dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito necessitado, praticar roubo, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez todas essas abominações, certamente será morto, e o seu sangue será sobre ele. Agora vai falar do neto, do primeiro homem lá, né, e filho desse homem anterior. Se ele, porém, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer essas coisas semelhantes, não comer carne sacrificada sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com veste, desviar do aflito a sua mão, não receber usura, nem mais do que emprestou, observar os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou extorsão, porque roubou os bens do seu próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá pela sua própria maldade. Tá bem, irmãos? Então Deus aqui deixa claro a justiça de Deus, que ela funciona, né? Então a lição do versículo 5 ao 18 é: Deus julga cada um de acordo com a sua própria conduta.
e não temos pontos positivos diante de Deus por causa do pai e da mãe, tá, irmão? Guarda isso. Você não tem ponto positivo nenhum se o seu pai foi honesto, igual aqui nós te dizendo, né? Sabe, irmãos, antigamente tinha muita gente honesta, né? Demais da conta. As pessoas eram pobres honestas, mas você não tem ponto positivo porque papai e mamãe eram assim, não. Você precisa ser também. Aqui está falando até do pai que roubou, né? Roubou, maltratou, né? Adulterou com a mulher do próximo. Então o cara fez isso, ele vai pagar. Já o filho não fez, o filho não vai pagar. E se o pai não fez, mas você faz, você não tem ponto positivo. A gente não soma, né, pontos positivos diante de Deus. Então a lição é essa: Deus julga cada um por sua própria conduta. A justiça ou o pecado não são herdados. Cada geração pode então escolher se vai fazer o bem ou se vai fazer o mal. Amém, queridos? E nós vamos entender que Deus não quer que ninguém faça o mal não, tá? Nós vamos ver isso, tá? Mais na frente. O princípio da justiça pessoal é o que nós vamos ver agora do 19 até o 24. Deus vai afirmar claramente que se o justo se desviar da justiça que fazia, vai morrer. Está vendo? Então ele vai falar até sobre o justo, que o cara foi bom, e no final da vida ele faz coisa ruim. Isso aí, por isso que eu falei que esse capítulo 18 é o capítulo que eu mais amo na palavra, um dos mais, aliás, né? Que eu mais amo na palavra, porque esse me ensina a minha conduta, como é que deve ser. Agora ele vai falar daquele cara que era justo, foi justo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e lá no final ele pega e dá bobeira. Desviou, morreu. Por isso que esse negócio aí, igual eu vi uma palavra besta na internet ontem, eu falei, poxa vida, como é que tem gente boba assim? O cara escreveu lá assim, se essa questão de que a gente é salvo e perde a salvação, o cara escreveu isso, olha como é que o diabo é astuto. Se Jesus te salvou, ele jamais vai deixar você se perder. Poxa vida, irmão, um cara besta que escreveu isso, é um grande teólogo ainda. A Bíblia está acabando de dizer que se o justo se desviar, ele vai morrer. Isso se aplica também à questão da salvação. Eu não posso desviar, eu tenho que morrer firme com o Senhor. Por isso que Apocalipse vai dizer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Vencer o quê? É mais espiritual do que fisicamente. É por isso que vai terminar assim, pois eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Arrependei-vos e vivei. Aqui está falando de vida espiritual mesmo, porque morrer todo mundo vai morrer. O crente vai morrer, o santo vai morrer, o pecador vai morrer, a morte física ela é para todos. Agora aqui esse texto está falando de vida espiritual, por isso que o versículo 32 vai terminar assim, arrependei-vos e vivei. Se fosse arrepender, eu nunca ia morrer fisicamente, não caberia aqui falar arrependei-vos e vivei, porque está falando de vida espiritual. Então eu fico muito preocupado com a internet, irmãos. O cara colocou isso lá, e é um grande teólogo. Eu falei, Senhor, vai pegar muita gente e mandar para o inferno, porque Ezequiel está acabando de dizer, se o justo se desviar, ele vai morrer. Olha, mas o contrário também é verdade. Mas se o ímpio se converter, ele vive. Irmãos, a justiça de Deus é muito bacana. Por isso que você tem que ficar firme com Jesus até você morrer. Fica firme com Ele. Aguenta as pancadas, porque você vai ser salvo. Eu conheço alguns crentes que foram bem muitos anos, no final da reta, bobearam, perdeu. Já o cara fez tudo errado, se no final ele se converter, ele vai viver espiritualmente. Vamos citar um exemplo no Novo Testamento, que o cara no último segundo converteu. O ladrão na cruz é isso aqui. Se o ímpio se converter, ele viverá. O cara estava nos últimos minutos de vida lá, falar minuto porque já não sabe, né? Estava na cruz, últimos minutos, o cara dá uma palavra lá, abre o coração e fala uma palavra e recebe do Senhor a graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso aqui. Se o justo se desviar, ele morre. Mas se o ímpio se converter, ele vive. Então Deus está dizendo o que aqui? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se convertam. É isso que Deus quer. E pronto, acabou. Amém, irmãos? É Deus. Isso é Deus, é a balança de Deus, é como Deus age. Então você já sabe muito de Deus, tá? Hoje você está aprendendo muito sobre isso. Então você tem que falar para aquela pessoa que você ama, que não é convertida, meu filho, converte, para que você viva eternamente com o Senhor. E o seu filho, sua família que está convertido, de vez em quando fala com meu filho, mantenha firme. Você precisa estar firme para você não perder a vida eterna. É isso, né? A teologia toda da salvação, quase praticamente em poucas palavras. Então vamos ler do 19 ao 24, que vai falar sobre isso. Contudo perguntais, né? O povo perguntava nesse caso, né, irmãos? Por que não levará o filho à maldade do pai? Está vendo? É essa questão. Porque o filho fez juízo e justiça.
guardou os meus estatutos, os praticou, por isso ele certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se, porém, olha que bacana, o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Por isso que tem gente que não entende. Tem gente que viu nós lá no mundo, né, irmãos, vivendo, fazendo aquelas besteiradas erradas, e vem gente na igreja e critica. Ah lá agora, dando uma de crente, dando de pastor, dando uma de quem? Porque não sabe disso. Se o ímpio se converter, ele vai viver. A gente sofre, tá, irmãos? Misericórdia, né? De vez em quando eu vejo umas pessoas que foram muito mundanas aí, esses grandes da televisão, que eu quero dizer, da internet, o povo mete o pau e critica. Outro dia mesmo nós estávamos comentando sobre aquele cara que matou a atriz, Daniela Pérez, ou dificuldade até para nós aceitar que aquele cara morreu salvo. Porém, a igreja Lagoinha teve coragem. Abraçou o cara, pegou, o cara levou uma pancada o resto da vida. Toda vez eles criticavam ele. Lá, agora dá uma de santo. Ô irmão, ele tirou a vida de alguém. Tirou a vida de alguém, mas ele está enquadrado isso aqui. Hein? Acho que foi isso, então foi lá que eu ouvi o senhor comentando. Eu falei que eu escutei assim. É muito pesado. É muito pesado. A gente, irmãos, não aceita isso, mas eu estou citando um exemplo, porque então foi lá que o João comentou. Esse é um exemplo do ímpio que converteu. O cara morreu crente, mas sofreu, porque o que ele fez não se faz com ninguém. O cara matou, mas na maldade, né, irmão? Foi uma morte terrível. Porém, é sobre ele que Deus está falando aqui na palavra. Então, isso é Deus. Deus dá oportunidade para todo mundo, irmãos, até para um cara desse. Dá oportunidade. Né? A pessoa sofre por quê? Porque ele sofreu a vida inteira, condenação, e merecido, né, irmão? Merecido pelo que ele fez. No mínimo, quando ele pregava, a gente talvez levantava e fugia, que ele virou pastor, irmão. Morreu crente. No mínimo, a gente levantava, a gente criticava. Eu sinto que, se ele foi mesmo um crente de verdade, igual eles falam que é, esse cara só levou pancada na vida depois que ele fez aquilo. Só levou pancada. Por quê? Porque o preço do pecado, ele é muito caro. E o pecado horrível desse nem se fala. Por isso que lá em cima, eu escrevi, não para vocês ali, mas escrevi para mim, no versículo 11 ao 21, eu escrevi assim: traição tem consequências, traição nesse sentido, trair uma aliança, algo que Deus estipulou para nós, né? Nesse sentido, tá, irmão? Tem gente que pensa que eu estou falando de traição aqui conjugal. Traição conjugal não é nada diante da traição de um pacto com Deus. É esse que é o problema, né? Então, seguindo no 22, como nós estamos lendo, de todas as suas transgressões, olha como é que Deus é tremendo, verso 22, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Ô, Tijona, então a gente pode olhar e falar assim: se aquele cara converteu mesmo, a maldade que ele fez tirar a vida daquela moça, não vai ter lembrança. Isso é o nosso Deus, amém, irmãos? Esse é o Deus da Bíblia. Nós vamos ter muita surpresa quando chegar no céu. Por isso que a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando eu li aquilo, eu não admiti, não. O cara fez o que ele fez, traiu a mulher engravidou, Deus matou o filho da mulher, matou o marido da mulher, fez uma desgraça danada na vida de Israel, e Deus ainda fala que é segundo o coração. É porque Deus, irmão, não tem lembrança das coisas erradas que a gente faz, não. Se você converteu de verdade, ele apaga aquilo tudo. A nossa consciência carrega o peso. Eu acho que o maior peso do pecado, a maior consequência do pecado, mas é a nossa consciência, porque Deus nem lembra. Já imaginou? Deus nem lembra. E o cara guarda que ele matou, guarda que ele fez isso, guarda que ele fez aquilo. Então, quando a Bíblia vai falar de preço do pecado, tem gente que acha, irmãos, que é carregar o peso nas costas. Não é, Jesus levou o peso. É você não esquecer daquilo que você fez. Imagina o cara que assassinou, o cara que estuprou e mais aquelas coisas terríveis que existem. O cara vai guardar aqui para a vida inteira. É o que eu falei para os irmãos: não adianta orar a Deus, tira da minha mente. Deus não vai tirar. Pode ser que ele tira. Pode ser que ele te dê uma doença, né, um tumor no cérebro, uma pancada, uma amnésia. Pode ser, Deus é capaz de tudo. Mas ele raramente vai fazer isso. Você vai lembrar, vai carregar ali a dor, o sofrimento, né, irmãos? Então, esse é o maior pecado. Um dia, cai de novo. Olha, acontece que eu estava falando para os nossos irmãos que são da polícia aqui, quando eu falei sobre não matarás, é para todo mundo, para a polícia também. Aí eu tive que conversar com alguns irmãos, eles pensando que podia matar, porque o serviço deles exige truculência. Eu falei: rapaz, aí eu falei para eles: sabe qual é a consequência de matar? Mesmo você estando defendendo ou salvando uma vida, você mata outra, você vai carregar na sua mente a vida inteira, rapaz, que você tirou uma vida. Eu já atendi um cara que matou alguém assim,
Falei para vocês, o cara estava cortando as árvores lá em casa, um punhado de homem conversando. Quando eu toquei em certo assunto, o cara começou a se abrir, que ele carregava nas costas o peso de ter matado alguém. Contou como ele matou, sangue frio. Ele era crente da igreja Assembleia, o cara humilhou ele demais, humilhou um dia, 2, 3, 4, ele perdeu a bênção, arrumou um revólver, foi na casa do cara, estourou a porta da casa lá na roça, né, e foi, o cara escondeu no quarto, ele entrou debaixo da cama para matar o cara de joelho, saiu de lá de joelho, não me mata, me mata, me mata, pelo amor de Deus, ele pam, descarregou o revólver, matou. Quer dizer que assim que ele matou, que ele saiu, nunca mais ele dormiu sem ver o cara. Pelo amor de Deus, não me mata, ele matando. O cara chorou, irmãos, um homão grande, chorou comigo lá em casa, chorou. E eu falei, rapaz, você deve viver muito oprimido, então, né, porque você fez isso. Ele, todo dia, pastor, eu penso em morrer. Ele dirige trator e falou, já pensei em cair para o morro fora com o trator, eu já pensei em morrer. Falei, mas nem isso você consegue, né? O cara chorou mais ainda. Falei, nem isso eu consigo. Falei, rapaz, volta para Jesus, volta para Deus. Entendeu, irmão? Então, o peso e a consequência do pecado, na maioria das vezes é isso. Você não vai esquecer que ele vai ficar guardado. Você vai lembrar. Então, é melhor a gente fugir do mal, fugir de tudo quanto é pecado, para a gente não carregar. Amém, queridos? Amém? Está vendo que ensinamento maravilhoso? Porém, eu quero que você guarda isso aí. Verso 22, de todas as suas maldades que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça praticou a verdade. É aqui que eu tirei uma frase, que eu já preguei muito aqui na igreja. Eu já falei muito assim, essa frase assim, olha, os seus últimos atos, olha bem, eu sempre falei assim, seus últimos atos superam os primeiros. Se seu ato de hoje é ruim, supera os bons que você fez. Mas se seu ato de hoje é bom, supera tudo quanto é ruim que você fez. É aí que eu tiro essas frases. Tem gente que pensa que o pastor é muito inteligente. Não é, rapaz. É o que acabou de dizer. Não tem lembrança das suas maldades que você fez, por causa da justiça que você está fazendo agora. Amém, igreja? Vamos fazer o bem, irmãos? Vamos viver bem, fazer o bem, porque a chave está aqui para nós, né, da vida abençoada. Não é que ninguém é melhor do que o outro, é que a gente acaba vivendo o que a palavra diz. Depois o 23, 24 vai encerrar dizendo assim, tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Está vendo aqui que eu falei? Seus últimos atos superam os primeiros. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Por isso que eu costumo dizer, morre na presença de Jesus, porque é isso que vai valer. Tá? Se eu soubesse de que você ia morrer, eu ia falar assim, desce o pau, faz coisa errada, porque no dia tal você vai morrer. Mas quem sabe? Se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, daqui a 20. Por isso que eu tenho que estar firme, amém, irmãos? E nessa brincadeira, desde 89 que eu estou pensando, pode ser amanhã. Então deixa eu viver a minha vida com Deus, pode ser amanhã. Né? Eu não quero que seja amanhã, mas no dia que chegar eu preciso estar bem, porque de tudo que eu fiz de errado, não vai se ter memória. Aí vai direto para o céu. Por isso que essa teoria de predestinação não funciona. Esse capítulo 18 aqui mostra cá, não existe teoria de predestinação. Deus não te salva por estar salvo para sempre, não. Seus últimos atos aqui vão dizer o que será da sua vida. Nós temos que fazer umas pregações, cuidado com a síndrome do ladrão da cruz, porque todo mundo pensa que vai ter a mesma chance. Não é, irmão Francisco? Não é, irmão? Todo mundo pensa nisso. É por isso que alguém um dia veio pregar no meu ouvido que quem suicida também, se um crente suicidar é salvo. Eu falei, olha, eu não posso dizer se é salvo ou não, porque o último segundo é que vale sim. Mas quem me diz que o cara que comete suicídio ele tem esse último segundo para se arrepender de tudo, de fato? Então, o que eu falo? É melhor que você não confie nesse último segundo. É melhor não confiar. Amém, irmãos? É, exatamente. Então, eu falo mesmo, não confie no último segundo, porque eu queria que todos nós tivéssemos no último segundo, mas nós não estamos aqui para confiar no último segundo, não, irmão. Nós estamos aqui para confiar. Hein? Não tem tempo. Tem uns que é na hora, é fulminante, e na hora da dor, desespero, irmão, você vai lembrar também de perdoa, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Você não vai ter tempo, irmão. É melhor você dormir em paz. Amém, queridos? Melhor você dormir em paz, você está na luta, você está no caminho certo, né? Então, assim, terminou o versículo 24,
né? E o ensinamento de 19 ao 24 é o quê? Olha que lindo, irmãos. O ensinamento desse 19 ao 24, se você quiser fazer até assim, pegar essas partes que eu estou falando assim para sua Bíblia, ficar rabiscadinha, mas você ter o que significa, está dizendo para nós que o arrependimento muda o destino. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Você arrependeu, muda tudo. Porque Deus valoriza o presente muito mais do que o passado. Amém, queridos? É o presente que vai dizer. Eu fui bem com Deus a vida inteira, estou mal agora, é o presente que vale. Mas também eu fui ruim a vida inteira, mas estou bem agora, é esse que vale, é esse bem. Então Deus valoriza o presente muito mais do que o nosso passado, tá bem? Por isso que a gente tem que aproveitar a nova vida, a nova criatura, continuar caminhando na graça de Deus. Para encerrar, do 25 ao 32, aí o Senhor faz aquele apelo à conversão, que eu falei para vocês que o texto termina dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus responde à acusação do povo, porque o povo vai dizer que o caminho de Deus não é justo, o povo dizia assim, mas ele vai afirmar que seu julgamento é justo, e o chamado final é claro, convertei-vos e vivei. Ele vai falar que ele quer isso. Então, do 25 ao 32, na leitura da Bíblia, diz assim, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo, ouvi agora, ó nação de Israel, não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Se o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Convertendo-se, porém, o ímpio da impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará a sua vida. Pois se considerar todas as suas transgressões que cometeu e se desviar delas, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a nação de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Não são os meus caminhos justos, ó nação de Israel? E não são os vossos caminhos injustos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó nação de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com o que transgredis. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó nação de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Ai, que maravilha. Está bem, queridos? Porém, guarda isso. Não tem prazer na morte de ninguém. Deus não está falando de morte física. Por quê? Porque todo mundo vai morrer fisicamente. Quando ele fala arrependei-vos e vivei, fica claro, ele está falando de vida eterna, tá, irmãos? É arrepender para viver eternamente com o Senhor. Então, a mensagem desses últimos versículos é, Deus quer vida e não morte. Aquela ideia de matança de Deus, né? Deus não quer morte, Ele quer vida. E Ele espera arrependimento genuíno e não desculpas, porque a gente tem nossas desculpas. Deus não está querendo desculpa, Deus quer arrependimento genuíno. A gente não chega diante de Deus desculpando, Senhor, é porque eu fiz aquele jeito, porque me humilharam, me maltrataram. Deus não quer nem saber. O cara que comete uma maldade no trânsito aí, um crime, né? Quem dirige sabe que o trânsito de Patinga é uma aprovação, misericórdia, né, irmão? Então, você faz uma besteira no trânsito, Deus não quer saber de desculpa, não. Senhor, me desculpa, me perdoa, mas eu fui muito provocado. Deus não trabalha assim, irmão. Deus trabalha com arrependimento. Eu me arrependo porque eu me deixei tentar e no trânsito eu xinguei, no trânsito eu fiz aquilo. Deus não gosta de desculpa. Ele está falando para arrepender. Arrependei-vos e vivei. Amém? Deus te abençoe, te guarda, te fortaleça. Foi 1h30 muito proveitosa, viu? Muito louvor, né? E a palavra de Deus, né, muito esclarecida. Eu acho que foi muito esclarecida, né, dessa forma. Amém? Deus, obrigado, Senhor, pelo esse momento de louvor, de estudo da Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos, Senhor. A palavra do Senhor tem sido assim, aberta aos nossos olhos e nós queremos te agradecer pelo Teu Espírito Santo que nos mostra entre linhas. O Senhor nos mostra o que está muitas vezes oculto à nossa mente humana, ao nosso entendimento. Teu Espírito nos revela e nos traz luz para o caminho. Muito obrigado. Continua operando no nosso coração da forma como tem operado e ajuda-nos a colocar em prática aquilo que o Senhor nos falou nesta noite, Deus. Queremos melhorar, mas também até para melhorar nós precisamos da Tua ajuda. Sozinho nós não damos conta. Então nos ajuda, continua nos abençoando e nos guardando. É o nosso pedido, mais uma vez, leva-nos em paz, guardados pela Tua mão poderosa, que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, queridos. Deus abençoa. Dê uma ótima noite. Deus quiser, vamos estar juntos no final de semana.